É um parecer longo, inclusive, com várias laudas. Eu disse que vinha pesado o parecer contra o CSE do presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Flávio Moura, pedindo a suspensão de jogos com portões abertos no estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios, a partir de agora. Não só um jogo, não dois, não três. A suspensão de jogos no estádio Juca Sampaio, devido à agressão que o Aleph sofreu. Por que isso? Ele deixa embasado aqui que o membro da torcida do CSE, ele arremessa um objeto, perfuro cortante no jogador do Asa, e sem nenhum impedimento. Tinha polícia, mas não tinha segurança condizente com o fato. Outra coisa, o vestiário, a entrada do vestiário sem nenhuma situação de segurança próximo à arquibancada do torcedor visitante. Outra coisa, o time visitante tem que passar pela torcida do time da casa. Isso também não cabe, então pede a suspensão dos jogos com portões abertos no estádio Juca Sampaio. O presidente do TJD acaba de emitir o parecer agora dele em relação ao que aconteceu no jogo Asa e CSE. E o estádio, na verdade, né, nessa situação na quinta-feira, isso ganhou uma repercussão nacional, né? A atitude isolada daquele cidadão que se achava ali no direito de atirar. Mas, com todo o respeito, senhores, eu sei que vocês já debateram muito sobre esse assunto, mas para mim fica claro que aquilo ali foi uma tentativa de homicídio. Perfeito. O cara joga um objeto perfuro cortante, corta o supercílio, sangue. É tentativa de homicídio. O cara não vai dizer aqui para mim que isso acontece querendo normalizar uma situação como essa no futebol, ou o torcedor não tinha intenção. Tinha sim, porque no momento que eu vou atirar uma pedra na cabeça de alguém, eu tô querendo matar. É uma tentativa de homicídio, aquela situação. Eu só quero opinar a respeito desse assunto, porque sei que vocês já debateram muito desde semana passada, e por mais que o TJD daqui de Alagoas, através do advogado Flávio Moura, tenha colocado essa punição, eu espero que, de fato, o CSE venha trazer também a sua preocupação, não só com a nota de repúdio, como foi divulgada, para isso não ficar no esquecimento. Precisa também trabalhar no quesito mesmo de ofertar segurança em sua praça esportiva, para que isso não venha se transformar em um fato corriqueiro. Aconteceu agora, aí o time vai passar por todo esse imbróglio, supera isso, tá tudo normal. Aí vai aparecer amanhã, depois o outro para querer fazer de novo. Ô Canhão, e o detalhe, é uma coisa bem simples e objetiva. Não precisa ser operador do direito ou tá estudando direito e ter o bom senso das coisas. A gente sabe que quem dá a segurança é a polícia militar. A segurança ostensiva, na parte da torcida ali e tal, enfim, é a polícia militar. Mas quem promove o evento tem a responsabilidade e tem também o ônus e o bônus de assumir o que acontece, porque até a questão da segurança mesmo, dizer, eu preciso de X policiais e contratar seguranças também no jogo de grande porte. O que é que o Asa faz aqui? O Asa tem a polícia militar e em todos os jogos, além da polícia militar, o Asa contrata seguranças também. Tem uma empresa de segurança do Gabriel, que é especialista em segurança, inclusive trabalha para vários empresários aqui, várias empresas, é especialista em segurança, o cara que estuda segurança pública, uma série de coisas. Inclusive, na quinta-feira, o Gabriel deve estar aqui no programa com a gente, falando o que deveria ser feito no Juca Sampaio e o que tem que ser feito nos outros estádios. Inclusive, a Federação Alagoana de Futebol pediu ao Gabriel, que é o chefe da segurança do Asa, fotos do estádio Juca Sampaio, os pontos críticos e onde foi a ineficiência da segurança. Eu vi essas fotos, encontrei com ele domingo, inclusive na Orla, e ele mostrou as minhas fotos que enviou ao presidente Felipe Feijó. Na quinta-feira ele deve estar aqui com a gente falando sobre isso. A posição dele, o Pirulito depois vai no próximo bloco, de repente bota ali na tela para que os internautas acompanhem também. Eu estou conversando com uma outra pessoa do TJD aqui para destrinchar o documento do Flávio Moura, que é o presidente do Tribunal de Justiça. O CSE tem 72 horas, está ali a notificação, o CSE tem 72 horas para apresentar um recurso. O CSE apresentando esse recurso, dizendo que não tem culpa, enfim, alegando, usando um álibi, né, que é o normal do jurídico, o que é que vai acontecer? O TJD não vai acatar de imediato o recurso.
Não acata. Ele apresenta em 72 horas, é levado para o pleno do TJD e o pleno do TJD vai analisar se aceita ou não o recurso do TSE. Aceitando, aí muda-se tudo. O Flávio Moura pede a proibição, a suspensão de jogos e portões abertos, de jogos do CSE de portões abertos. De repente o CSE apresenta um recurso. O que é que pode ser? Não, vamos acatar parte do recurso. 3 jogos, 5 jogos, 10 jogos, entendeu? Ou não acata o recurso, continua sendo a decisão monocrática do presidente. Então, assim, o CSE tem 72 horas para fazer a defesa e levar para a federação para que o pleno do TJD analise a defesa e dê um parecer depois. Ô Tony, me permita. Eu respeito essa decisão aí do presidente do TJD, mas eu tenho o direito também, não como torcedor do CSE, mas como homem da imprensa, eu diria que toda pena ela tem que ser analisada. Até porque quem é na verdade, colocado como condenado, ele tem direito à defesa e o contraditório, está lá no campo jurídico. Agora, um parecer pedindo para que todos os jogos do CSE sejam de portões fechados, paciência isso. Aí você vai penalizar todo torcedor em detrimento de um, aquele que foi identificado, que pague pelo crime que cometeu. Você não pode também penalizar todos, não. Então quer dizer que, nesse parecer, quer dizer que todos os torcedores do CSE têm que ser penalizados? Olha, venhamos e convenhamos. Na verdade, olha, o que aconteceu nesse... Não estou aqui querendo justificar, não. Mas os casos que aconteceram lá em Pernambuco, no Rei Pelé, foram penalizados, fechou todo o Rei Pelé durante todo o tempo. Mas teve você alguns jogos do CSA, né, que ficou sem mando de campo. Tudo bem que você né? esteja 2, 3, 4, 5, mas para todos é penalizar todos os torcedores. Eu tenho o direito de discordar, né? Porque todo acusado tem direito ao contraditório e à defesa. E eu tenho certeza que não justifica a agressão, não justifica aquele ato. Agora, aquele cara que cometeu, que ele pague. E que o CSE também não fique impune, não. O CSE é clube. Que se coloque aí 3, 4 jogos. Agora, todos os jogos é melhor. É porque nesse caso ainda o CSE cabe recurso, né? Cabe recurso. Aí quando ele fala essa nota, só rapidinho, só quando ele traz essa nota, o Tribunal de Justiça, e lógico, na minha opinião, o CSE realmente tem que ser penalizado por algo, mas tem que ser penalizado, isso é fato. Porque o que aconteceu não pode acontecer em nenhuma praça esportiva. Não tô aqui defendendo A ou B nem nada. O cara tem que ser preso, tem que pagar por isso é fato. Só que, na verdade, o que acontece muito e o que aconteceu ali, Zé, infelizmente, por causa de uma figurinha ali perdida no meio, paga-se praticamente 3 mil torcedores que estavam ali e a diretoria e o próprio CSE. O CSE tem que ser penalizado, infelizmente, sim. Não tem que passar a mão, não. Não, mas eu tô entendendo. E esse cidadão que cometeu tem que ser branda, brutal, né? Aí, o que você quer dizer? Tem que pagar mesmo. A justiça vai chegar no momento que vai penalizá-lo. Eu acredito que vai chegar por aí, José. Como? Vai chegar em cima desse ponto de vista seu. Exatamente. Acho que essa decisão ela vai ser dentro daquilo que foi estabelecido agora. Ao invés de ser todos os jogos, mas uma quantidade de partidas. A pergunta é a seguinte: se o CSE, porque estamos já na metade da primeira fase, então o CSE corre o risco de não ter mais torcedor se não conseguir passar para a segunda fase, se não chegar à semifinal da competição. Aí é um outro problema. Você sabe o que vai acontecer aí? Ainda ficar devendo para outro próximo campeonato. Você sabe o que vai acontecer aí? São duas situações. Cabe recurso. Óbvio, toda a pena que você vai para um julgamento criminal. Você é punido. Ainda cabe um recurso, né? O advogado entende que não é aquilo e vai lá e cabe recurso. Isso é óbvio. Cabe Se recurso. o Flávio Moura colocasse 3 jogos, Cardel, esse recurso que você está dizendo aí, que o jurídico do CSE vai aplicar, vai recorrer, ia ficar apenas para um jogo. O jogo ia ficar barato. Exatamente. O presidente do TJ, tem a pena mínima, o artigo diz isso, e tem a pena máxima. Ele vai na pena máxima, que é justamente para quando entrar um recurso, se o jurídico do CSE for eficiente ao ponto de usar uma estratégia, um álibi, que consiga convencer,
ele vai lá e derruba. Isso é fato. O advogado, o jurista, precisa ser bom para argumentar. Porque o Flávio Moura está fazendo isso. Porque é o CSE? Também não é assim. Que merece ser punido, merece. Não é a primeira vez que isso acontece lá. O fato foi muito complicado. Esse é um ponto. Segundo ponto, o CBJD, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele mostra a pena mínima e a pena máxima e mostra mais uma multa financeira. O que é que vai acontecer aí? Eu não tenho dúvidas disso. O jurídico do CSE vai usar todos os argumentos possíveis e necessários, vai entrar com recurso em 72 horas, o TJD vai julgar esse recurso, vai dar uma pena de 3, 4 jogos e acredito que mais uma multa financeira. Vai ser isso, não vai ficar todos os jogos, até porque nem tem tantos jogos assim. Tem aí, tudo bem. Agora, tem uma coisa aí, Cardeal, que eu queria que você esclarecesse. Você disse que não é a primeira vez. Coloca pontos aí. Diga um fato real que aconteceu, que você disse, não é a primeira vez. Qual foi as outras vezes? Eu não vou discutir o indiscutível. Não apresenta, amigo. Posso falar? Pode, mas Tá. Apresenta. Sim, se você deixar eu falar, eu vou falar. Você vai falar todo o tempo. Agora eu tô só apresentando você. Apresenta outros fatos que já aconteceram no Juca Sampaio. Vamos fazer o seguinte. Rapidinho, peraí. André vai falar do Asa aqui pra gente finalizar aqui. Agora só no próximo bloco. Rapidinho. Quem falar do tem que Alvinegro. apresentar esses fatos não sou eu. É o TJD. Porque se eu tô dizendo aqui, porque alguém da federação já disse que teve outros casos. Então a federação que se alguém diz que tem que provar, eu não tô aqui pra provar nada. Mas o ônus da prova cabe a quem acusa. Você está dizendo, não é a primeira vez, já outros fatos. Apresenta. Traga amanhã documentos que eu outros fatos no Juca Sampaio. Não tem obrigação Traga, de documento amigo. Bota nenhum. aqui no programa. Não tem obrigação, não tem obrigação. O CSE tem que ser punido. E se a federação não punir, tá sendo conivente com o CSE. Punido vai. Até Tem que ser punido. Para ser exemplo. Mas você não pode dizer Tem que não ser é a primeira punido vez. o CSE. Esse é discurso antigo teu, não é a primeira vez. Pronto. Aponta, rapaz, um fato O CSE real. arruma o jurídico e se Daqui a pouco defende. a gente vai Aponta, trazer, você daqui a não tá pouquinho, acusando? daqui a Não tô pouquinho, a acusando, gente tô vai repassando trazer o que aí